Você acredita que a igreja brasileira ela está preparada para poder perdoar o pecador? Porque muitas vezes eu digo isso, e o senhor também foi pastor de igreja, dirigiu igreja, há uma resistência, principalmente aquele que está na igreja e caiu, ou aquele que chegou e todo mundo sabe que ele está caído. O que você pensa, pastor? Porque eu creio também que tem muitos pastores que estão acompanhando aqui. O que você pensa que poderia ser feito para ter um melhorio nessa parte? Porque sabemos que hoje tem pessoas que chegam na igreja doente e ela permanece doente. Ela permanece com a rejeição, ela permanece ali ainda não se sentindo acolhida, principalmente uma pessoa que teve um erro, né? A gente vê lá fora, a gente pesquisa muito lá fora, e a gente vê que tem igrejas que elas trabalham com os trabalhos de restauração. A pessoa, ela errou, né? E ali ela permanece naquele lugar, mas ela é tratada, ela é cuidada. O que o pastor Carlos Eduardo pode estar falando conosco a respeito sobre isso? Ó, quando Davi enfrentou Golias, Davi não era daquele meio. Certo. Davi chegou lá. Passou pelo irmão dele, passou por Saul, foi lá, matou Golias. Quando Davi sai da batalha, Saul pergunta para Abner assim: quem é esse moço? Como se ele não conhecesse. Ele ficou surpreso com que Davi. Aí Abner disse: não sei. Aí Davi chegou e falou: quem é você? Ele, não, eu sou filho de Jessé, teu Seta, tal. Abner diz que Jonatas chamou Davi. E o texto diz assim, ó, o texto diz que Jonatas deu para Davi uma capa, um cinto, uma espada, um arco e uma flecha. Certo. Jonatas vestiu Davi com o futuro de Davi. Certo. Roupas reais. Quando a pessoa vem do mundo para a igreja, ele já enfrentou os gigantes de lá, as batalhas de lá. Forte. Qual o papel da igreja? Vestir essa pessoa com o futuro dela. Então a igreja tem que dar a essa pessoa capa, proteção, espada, palavra de Deus. Tem que dar cinto, sustentabilidade a essa pessoa. E trazer essa pessoa para entender o ambiente que ela está agora. Só que qual é o problema? A igreja não consegue tratar nem quem está dentro. Meu Deus. A igreja não cura quem está dentro. E não é a igreja de hoje, é a igreja. É a igreja. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 11, fala assim, ó, por isso há entre nós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ele falou assim, ó, há alguns, ele falou, há muitos. Por causa disso, há entre nós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Nós temos 3 classes de pessoas dentro da igreja. Fracos, doentes e os que dormem. Meu Deus. O que a igreja faz com os fracos? O que a igreja faz com os doentes? O que a igreja faz com os que dormem? Com os fracos, eles acabam de matar. Meu Deus. Os doentes, eles não têm capacidade de curar. E os que dormem, como não incomoda, eles deixam lá. Deixa lá. Então, a igreja, antes de querer tratar quem está fora, precisa tratar quem está dentro. Então, o que Paulo disse, que nós temos que dar prioridade aqui aos domésticos da fé. Então, nós temos pessoas doentes emocionalmente, temos pessoas doentes espiritualmente, temos pessoas doentes sentimentalmente, mulheres que foram obrigadas a permanecer casadas porque se separar vai para o inferno. Nós temos maridos doentes emocionalmente, Sim. porque foi traído e o cara não pode separar, que se o cara separar vai perder ministério, aquela coisa lá, aquela pressão psicológica em cima do cara. E ficou oculto isso, né, muitas ficou vezes. Oculto. E aí assim, aí quando acontece a queda literal do cara, o cara caiu. Aí todo mundo O que a igreja faz? Coloca o cara para fora, expurga o cara. Por quê? Porque a igreja não está pronta para tratar. Então assim, você não mata. Porque a Bíblia é um espetáculo, né? Porque Paulo também trata assim. Na primeira carta de Paulo, tinha uns camaradas que deu problema na igreja, ele mandou entregar os caras para Satanás. Na segunda carta, ele corrigiu. Não entrega não, vamos cuidar. Por quê? Como que funciona? A igreja é um corpo. E aqui é o meu corpo. Se eu tirar o dedo, certo, amputar o dedo, o corpo vive, o membro morre. O problema da igreja é que a igreja... Aí eu cortei o dedo. Ah, vou arrancar porque eu cortei. Não, vou lá, dou uns pontos, curativo, ele está isolado, mas ele está no corpo.
Eu não tiro ele do corpo, ele tá aqui. Se eu tirar ele do corpo, que é esse negócio de 6 meses sem tomar ceia, eu não sei que base bíblica que eles arrumaram para dar uma disciplina, para proibir a pessoa de participar da ceia. Sendo que Paulo fala o seguinte, examina os homens assim mesmo. Então a igreja não tem nenhum pastor, pode ser o vice-deus, o Jeová Júnior, ele não tem autoridade espiritual para proibir ninguém de participar da ceia. Meu Deus. Ele não tem autoridade espiritual. Ele tem autoridade espiritual para tratar. Como que ele trata? Ó, o senhor é pastor, o seu irmão pecou? O senhor regir. Então o irmão não vai regir por um tempo. Porque nós vamos tratar o irmão. Se não tirou ele do corpo. Agora, proibir a ceia, isso é uma ditadura inventada pela Assembleia de Deus. Criada por um monte de gente que é ditador. E aí o cara 6 meses sem tomar ceia. E quando o cara não toma ceia, fica... Ele enfraquece. Já entrou na mente dele... Rejeição. E aí todo mundo já olha, ele deve estar em pecado. Aí o que o cara faz? Mano, eu não tô participando da ceia. Vou voltar pro mundo de novo. Eu vou ficar fazendo o que aqui? Com de ceia o cara não pode ir. Porque se for... Sei lá. O Renato não participou da ceia, não, hein? O que será? Não dá. Aí você coloca o cara pra fora. A igreja coloca. O que Davi fez com o Mefibosete? Ziba falou, não, ele é aleijado. Falei, não tem problema, ele vai sentar na mesa. Sabe por quê? Você pode ter deficiência só aí na perna, eu posso ter a minha aqui, mas a mesa nos nivela. Aqui nós estamos na mesa. Deixa no padrão. Entendeu? Então, quando a igreja joga pra fora, exclui, né, que era o termo, né? Tá fora da comunhão. Como que você tá fora da comunhão, cara? Porque, ó a base equivocada. O que a Bíblia diz quando eu peco? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus. Se você confessar pro homem, você tá morto. O cara te mata. Bateu, o cara, ele não é só o juiz, porque você pode ser juiz. Ele vai ser o juiz de ditador ainda. Só que o juiz, que nós somos, nós damos o direito. Nós falamos assim, ó, você errou. Julgamos do quê? Que o cara errou. Só que nós não condenamos. Nós não somos juiz que condena. Nós somos juiz que aponta e fala, você errou. Então, a gente julga a causa, não condena a pessoa. Nós julgamos o pecado, não condenamos o pecador. Porque Jesus disse, nem eu condeno. Quem condena vocês é a palavra. Então, não dá para a pessoa ser perdoada por Deus e não perdoada pela igreja. Não, daqui 3 meses a igreja te perdoa. Qual a lógica disso, cara? Aí 3 meses o cara chega lá, né, depois de 3 meses, a igreja quer perdoar o irmão? Sim. Aí Deus fala, meu filho, agora que você está perdoado. Ou seja, e se nesse inteirinho aconteceu o arrebatamento da igreja? O cara não vai pro céu porque a igreja não perdoou ele? É verdade. E o constrangimento também, né? Entendeu? Então, assim, a igreja precisa melhorar essas coisas. Então, eu vejo que a igreja, por exemplo, chega um homossexual na igreja hoje, como que faz? Já coloca lá no fundo, né? O cara é homossexual. O cara é homossexual, então, nem toca. Primeiro, o que eu penso? Chega um homossexual, chega lá uma prostituta, chega alguém que... A igreja tem que ter preparo. Um preparo, e tem que ter alguém lá, um psicólogo, um terapeuta para cuidar dessa pessoa e tratar. Por quê? Você não vai tratar só o espiritual, você vai tratar a mente dessa pessoa, a rejeição que ela sofreu, por que ela chegou nesse estágio, por que ela veio para a igreja, o que é a igreja? A igreja não é um lugar de preconceito, a igreja vai te acolher. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. E é isso que as pessoas precisam entender. Mas a igreja parece que não aceita ninguém. Mas isso será que é porque tem alguns pastores que eles estão despreparados? Porque hoje em dia é assim, né? A gente vê muito assim.